A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar: equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Sendo a criatura humana constituída pela energia que o espírito envia a todos os departamentos materiais e equipamentos nervosos, qualquer distonia que a perturbe abre campo para a irrupção de doenças, a manifestação de distúrbios que levam aos vários desconcertos patológicos, conhecidos como enfermidades. A autoanálise, trabalhada pela insistência de preservação dos ideais superiores da vida, é o recurso preventivo para a manutenção do bem-estar e da saúde nas suas variadas expressões. A saúde da criatura humana precede do ser eterno, vem das experiências das vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser com que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. Esse é um trecho do livro O Ser Consciente, do capítulo 7, Fatores de Desequilíbrio, do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Evoluir. Eu me chamo Ana Carolina e estamos aqui com uma convidada mais que especial, a Anete Guimarães. Ela é palestrante espírita, ela tem pais espíritas, nasceu na doutrina espírita e cresceu na mesma, dirigiu por muitos anos uma casa espírita e está aqui para falar sobre uma temática super importante, que é como o pilar da espiritualidade influencia na nossa saúde. Então seja muito bem-vinda, Anete Guimarães. É um prazer, uma alegria estar com vocês. Ai, maravilha. Estamos muito felizes mesmo de estar aqui, né, e absorver esse conteúdo, que pela primeira vez estamos tratando no Pode Evoluir sobre a saúde física, saúde mental, né? E eu gostaria já de iniciar perguntando a você se podemos dizer que a doença tem sempre uma ligação com o pilar da espiritualidade. Não. Eu, inclusive, uso um gráfico para falar sobre isso. Muitas das minhas palestras eu falo sobre temas científicos, sobre saúde, sobre descobertas, sobre medicações, sobre efeito da ação física, sobre transtornos mentais, inclusive como muitas pessoas superdimensionam fatores espirituais, quando a maior parte dos transtornos mentais tem fundamentação física. Mas não existe uma influência espiritual nisso? Sim, até existe, mas o gráfico seria o seguinte: imagine um retângulo, tá? Sim. E esse retângulo representa a evolução no planeta Terra. E, segundo o Espiritismo, nós evoluímos através de sucessivas reencarnações, e adquirindo conhecimento e crescendo espiritualmente, correto? Então, se esse retângulo representa a evolução espiritual no planeta, na base desse retângulo, você tem as primeiras encarnações. E a primeira encarnação no reino nominal, que começa o espírito, é o Australopithecus. Né? Isso. E aí ele vai, a partir dessas primeiras encarnações, reencarnando sucessivamente. E o ápice disso seria o momento em que você não precisa mais reencarnar na Terra. Você pode até encarnar em outros locais, mas na Terra acabou. Sua evolução no planeta terminou. Significa que a evolução terminou? Não, neste planeta. Então, não é mais necessário que você reencarne nesse planeta para continuar crescendo, ok? Vamos dividir esse retângulo com uma diagonal. Então, eu tenho dois triângulos retângulos. Um com a base maior embaixo e outro com a base maior em cima. Esse com a base maior embaixo representa a influência material. E o outro, a influência espiritual. Então, vamos entender. Quando você está no mundo espiritual, você chama espírito. Mas quando você reencarna, não chama mais espírito. Chama alma. E qual é a diferença entre alma e espírito? Alma é o espírito encarnado. É o espírito que sofre a influência da matéria. Então, podemos dizer que a alma é o subproduto da interação espírito-matéria, correto? Correto. E, às vezes, essa interação pode ser tão interessante que, se você estivesse fora do corpo como espírito e encontrasse com você, alma, você não se reconheceria.
Muitos dos seus desejos, seus pensamentos são totalmente diferentes, porque você está encarnada. E como encarnada, você sofre a influência da matéria. Todas as almas são iguais? Não. Por quê? Porque essa influência varia. Varia de acordo com o seu estado evolutivo. Então, imagine que na base, o Australopithecus, como é que funciona? Você é 99% de influência material. 1% de influência espiritual. É alma? É. Mas nós podemos explicar você inteirinha através da matéria. Porque você é 99% de influência. Então, o que Mendel não explicar, Freud explica. Você é a influência do DNA, você é a influência do que come, do que dorme, do meio ambiente, de todos os fatores físicos relevantes da sua vida. Então, nós podemos prever seu comportamento, nós podemos analisar o que vai acontecer com você a partir de premissas materiais. E vai funcionar 100% das vezes. Mas à medida que você vai reencarnando, o que acontece? A influência espiritual vai crescendo. Num determinado momento, você é o quê? Você é 90% de influência material, 10% de influência espiritual. Ou seja, ainda é alma? É, alma. Porém, a maior parte do que você é explicada pelo quê? DNA, papai, mamãe, professora, meio ambiente, comida, etc. Podemos prever. Agora, algumas coisas estranhas podem acontecer eventualmente. E é 10%. Compreende? Se você chega ao meio disso, você é 50% de influência espiritual, 50% de influência material. Nesse momento, as coisas estranhas começam a acontecer. Porque você pode tanto pender para um lado como para o outro. Ainda é alma. Todos eles são alma. Porém, a influência espiritual vai crescendo à medida que você cresce na escala evolutiva. No ápice, você tem uma alma também. Mas ela tem 99% de influência espiritual, 1% de influência material. As coisas ficam muito estranhas nesse momento. Por quê? Qual é a aparência dessa pessoa ao reencarnar? A que o espírito queira. Como assim? E o DNA? É irrelevante nesse momento. Para baixo, não. Se você está abaixo de 50%, se você tem um homem louro de olhos azuis que casa com uma mulher loura de olhos azuis, lembra? Azinho, azinho? O seu filho será louro de olhos azuis, se os são todos recessivos. Porém, se você está acima, as coisas podem ficar nebulosas. O espírito pode desejar algo diferente. E ele faz? Faz. E aí, como a gente explica? Mutação genética aleatória. Só que é uma mutação genética aleatória que fez com que ele tivesse a aparência de uma encarnação anterior? É. Porque a aparência que o espírito queira. Todos podem fazer isso? Claro que não. Somente em determinadas escalas evolutivas. Então, nós estamos do meio para cima, do meio para baixo. Se nós estamos do meio para baixo, a maior parte do que nós sentimos, Mendel explica. E o que ele não explicar, Freud explica. Sim. Existem algumas coisas estranhas? Sim, 10%, menos do que isso. Então, a reencarnação, ela tem uma leve influência em alguns aspectos, mas nada relevante. Se você for pesquisar, você vai encontrar que a origem dos seus traumas é, lembra? Pai, a mãe, um trauma de infância, um acontecimento, e você encontra. Eventualmente, você cruza com algo que não tem nenhuma explicação. Mas são poucas coisas. Aí a pessoa questiona, então não existe isso? Existe. Em alguns casos é tão relevante, tão nítido, tão significativo, mas não acontece com todas as pessoas. Porque as reencarnações não são iguais. Por quê? Porque a proporcionalidade da alma varia. Sim. Então, por exemplo, em geral, a maior parte dos nossos problemas psicológicos são nessa vida mesmo. Sim, interessante. Então, eventualmente, você pode lidar com alguma coisa do passado, mas elas são meio... Você normalmente esquece, você tem alguma leve antipatia, mas a maior parte da justificativa dos acontecimentos está no presente. Então, você reencarnou com isso por causa da reencarnação passada. Por exemplo, você tem o potencial de transtornos mentais. E aí você vem num ambiente muito tranquilo, que os pais colaboram, você pode atenuar isso? Claro. Chama-se livre-arbítrio. Se você não tem condições, você não vai lidar com isso. Por quê? Porque a gente veio para ganhar. Você não veio para perder. Alguém reencarnou para ser um assassino? Não. Pensa bem, Deus é justo? Sim. Então, teoricamente, nós teremos tudo que merecemos. Mas não.
Porque Deus não é só justo. Além de justo, é misericordioso e bom. Então, sempre temos menos do que merecemos. Então, nós jogamos sempre para ganhar. Então, há sempre uma melhora. Ah, mas eu vi tudo de ruim. Sim, mas você teve uma chance. Mas entenda a seguinte coisa que não tem nada a ver com o espiritismo, mas todo mundo entende, né? Você só muda em 2 circunstâncias. Quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, até que o sofrimento realmente aconteça, você esgotou todas as possibilidades de outra maneira. Então, você deu um tiro em alguém, significa que na autoencarnação você vai morrer de tiro? Não, mas aí não seria justo. Como assim se você não morreu? Verdade. Mas você não morreu. Imagina a Matrix ser um programa de computador. Se você pensar na Matrix, faz sentido. Faz. Entendeu? Não aconteceu de verdade. Você não matou ninguém, não morreu. É como se a gente estivesse vivendo um programa de treinamento. Tem aquele filme Divergente, Convergente, uma coisa assim. Lembra que entra num treinamento? Sim. Tem que ser realístico. Senão você não vai valer. Então você tem que acreditar que realmente está aquele ambiente com aqueles testes. Porque se você não acreditasse que estava ali, o teste não valia. Lembra o caso dela? Que ela percebia que estava fora e ela alterava? Sim. No teste normal, a pessoa tinha que acreditar que não tinha saída e viver aquela tragédia. Ela não, ela mudava a coisa, porque ela percebia que era um teste. Entendeu? Sim. Então, se você percebesse que era um teste, o que ia adiantar? Verdade. Então, a ideia é você experimentar os acontecimentos. Mas então, os espíritos influenciam o quê? É mais ou menos como uma torcida. Você tem um jogo de basquete. A torcida não vai pegar a bola para você, não vai fazer as coisas, é você que vai jogar. Mas você saber que tem pessoas torcendo por você faz diferença? Faz muita. Motivação, etc. Então, quando os espíritos se manifestam, dizem, olha, continua. Olha, eu estou esperando. Vai dar certo, vai funcionar. E aí você ganha um novo fôlego. Mas ele não pode fazer por você nada. Então, quando você fica pedindo aos espíritos, resolva para mim, faça isso, faça aquilo, aí o próprio propósito de reencarnar deixa de existir. Então, os espíritos se comunicam, sim, porque você não pode esquecer que existe o mundo espiritual, que é a nossa proposta, crescer espiritualmente. Você não pode achar que é só materialismo, porque o materialismo ele causa algumas distorções significativas. Pensa bem, você tem uma pessoa que não é mais produtiva, envelheceu muito. Ela não contribui mais materialmente. Ela não está tão saudável, então não vai contribuir mais intelectualmente. Ela nem lembra de você, então não contribui emocionalmente. Você tem lembranças. E aí, devemos acabar com o seu sofrimento? Entendeu? Sim. Então, se você pensar na lógica materialista, por que deixar reencarnar pessoas que não iriam produzir? Não seria um ônus para a sociedade? Então, alguns pensamentos basicamente materialistas são eugenistas. Né? Seleção natural, vamos eliminar os genes ruins, vamos fazer isso, fazer aquilo. Inclusive, alguns papas do materialismo pregam, por exemplo, extinguir determinados transtornos, não reproduzir. Então, se você é espiritualista, você acredita que toda a vida é válida. Mesmo uma vida aparentemente não produtiva, ela permite você crescer espiritualmente. Por exemplo, você exterminou a própria vida, tem marcas. Uma que a gente chama de a pessoa vive alguns anos e completou alguma coisa. Diminui seu sofrimento, etc. Isso é válido? Sim. Se você é espiritualista, sim. Se você é materialista, não. Compreende? Sim. Então, a comunicação dos espíritos faz com que você tenha novo fôlego. Porque é muito mais difícil. Você vai conviver com uma série de problemas que o materialismo diz que você deveria eliminar. Você não deveria se sacrificar. Isso é coisa de doente. Sim. Como assim? Eu deveria sacrificar minha felicidade? Só se vive uma vez, então eu tenho que gozar. Eu tenho que experimentar tudo. Então, me sacrificar por alguém que não vai dar nenhum retorno, fica muito comercial, não é não? Então, só vale uma amizade se eu tiver retorno. Só vale... Então, eu só devo estar com você se você me prestar favores sexuais, e se não for possível. Então, não tem nenhum motivo para eu ficar com você. Entende? Sim. Elimine qualquer aspecto espiritual da relação e as coisas ficam muito complicadas para o futuro. Teve um estudo interessante, pegando, se o materialismo fosse o normal. Você sabe que a maior parte das pessoas não são materialistas, né? Então, imagine se 90% da população fosse. Como seria o comportamento?
Como seriam as decisões? Mesmo a maior parte da população sendo espiritualista, e eu boto as outras várias religiões, você ainda tem vários comportamentos. Então, a pessoa se diz espiritualista, mas se comporta como materialista. Há uma distorção, uma dicotomia. Então, algumas coisas a pessoa acha que mas tem dúvidas. Então, ela titubeia entre fazer determinadas coisas, né? A moral utilitarista, por aí vai. Agora, se ela não tivesse nenhum limite, se fosse totalmente materialista, como seria exatamente? Complicado. Então, você pode me garantir que sua vida vai contribuir para a sociedade? Não? Você pode dar garantias de que... Então, por que eu deveria deixar você existir? Não é um pensamento razoável se você é materialista? É. Não é errado. Na lógica materialista, moral utilitarista, né? Dos males, o menor. Então, o problema dos males, o menor, é o seguinte: toda moral é relativa ou existe o que a gente chama de moral categórica, Immanuel Kant? Existem princípios morais pelos quais vale a pena morrer? Se você é espiritualista, sim. Se não, nada justifica, né? Por que você deveria fazer isso? Entende o porquê deveria? Sim. Agora, na dúvida, o que você faz? E se tiver? Então você titubeia. E aí a gente faz uma série de coisas sem benefícios. Lembra? A verdadeira caridade é aquela que você faz sem esperar nada em troca? Pois é, isso ainda existe, porque somos espiritualistas. Entendeu? Entendi. Aí disse, não, mas tem pessoas materialistas que são boas. Sim, é porque há vieses espiritualistas em toda a sociedade. Mas se não houvesse nenhum, não tem uma justificativa, tem? Pensa nisso. Eles pensaram, fizeram uma análise e perceberam que seria muito complicado. Então, os espíritos se manifestando, eles nos lembram do quanto isso é importante. Mesmo que a maior parte dos nossos problemas sejam de ordem material. Sim, perfeito. Compreende? Então, pensa bem. Os espíritos influenciam? Sim. Só que não igualmente para todas as pessoas. Então, no nosso nível evolutivo, pensa na tabela, onde é que você está? A maior parte dos nossos problemas tem origens materiais. Então, você trata com medicação, com terapia, com aconselhamento, com uma série de coisas. Existem problemas espirituais? Sim, eles existem. Mas não são a maior parte dos nossos problemas. Tá? Mas isso não significa que sejam irrelevantes. Agora, tem pessoas que têm problemas espirituais sérios? Sim, tem pessoas que têm problemas espirituais sérios. E isso é justamente aquilo que robustece nossa fé. Porque, olha só, não precisam ser muitos, basta um. Lembra do fenômeno científico? Não interessa, você tentou 200 vezes, deu errado, mas deu certo um. É o suficiente para demonstrar que aquilo é um fato científico. Perfeito. E aí, diante disso que você falou, Anete, a gente pode dizer, então, que as pessoas que já nascem com algum tipo de doença ou transtorno, né, a gente vai atribuir isso às causas genéticas? Sim, você está falando assim, nascer com transtornos. Você só vai perceber que a pessoa tem transtornos mentais numa idade mais adiantada. Você está falando, por exemplo, microcefalia, danos neurológicos? Sim. Sim, é meio óbvio. Inclusive, não só fatores genéticos, podem ser fatores ambientais também. Você foi exposta a metais pesados, você foi exposta a agrotóxicos, você foi exposta à radiação. Então, isso vai causar algum dano de natureza material. E isso é perceptível. É um motivo espiritual, necessariamente? Não. Experiências que você tem. É que a gente está muito maniqueísta, né? Não é assim que funciona. Isso aqui é um experimento. Vou dar um exemplo. Você é piloto de avião, tá? Aí você fez todos os testes, os estudos, aí vai passar no simulador. O que é um simulador? Parece um avião. E tem um que é bem direitinho, tem passageiro, tem tudo, simula um avião. E eles vão simular um desastre aéreo. Então, você vai passar, o povo vai gritar, tem aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Você morre. Mas não morre de verdade, né? Porque é um simulador. Mas qual o objetivo disso? E você não passa só por uma vez. Para você se acostumar. Por quê? Para você não entrar em pânico. Se o avião começar a cair, manter a calma é muito importante. Que se você mantiver a calma, pode ser que você tenha uma saída. Então, passar por desastres aéreos no simulador, Sim. Já passei por isso. Mantenha a calma. E, às vezes, é a diferença. Se você mantiver a calma e se você entrar em pânico. Você nunca passou por isso, entra em pânico, pronto, você não vai ter nenhuma saída. Então, o simulador
É um acidente aéreo que não tem solução, não há nada que você possa fazer. Você vai passar pelo acidente aéreo. E que diferença faz? Te deixa mais centrado, mais calmo e mais capaz de, ao passar por um acidente real, ter uma chance de reverter isso. Entendeu? Sim. Então, nem todas as nossas experiências reencarnatórias é dívida do passado. Por isso chama provas e expiações. O que é prova? É um teste que você vai fazer para ver se você passa. E o que é expiação? Bom, aí você está em recuperação, aí tem que cumprir essas tarefas. Obrigatoriamente. Exatamente. Essa é a diferença. Prova é uma coisa voluntária, expiação é uma dívida. Perfeito. Aí você está devendo. E quando é que a gente começa a dever? Quando você tira de outra pessoa. Tirou, vai ter que devolver. Sim. Agora, não é um processo voluntário. Entendeu? Entendi. Então, não dá para você saber, olha, isso aí é expiação, isso aí é dívida. Como você está sabendo? Só de olhar assim? Não. A nossa mania de querer saber tudo, né? É reducionismo, né? Ser simplista. Se for assim, vem cá, a psicanálise não serve para nada? Sim. Funciona? Sim. E a neurologia? Também. E cirurgias? Não deve fazer, você tem que cumprir seu karma. Lembra? É que nem parir com dor. Sim. Você foi condenado, tem que doer, então não pode tomar anestesia, não? Não, que é antinatural. Sério? Se for assim, nem Tilenol, Novalgina, nada. Verdade. Eu acho que Tilenol, morfina, é misericórdia divina, pensa bem. Verdade. Se fosse só justiça, toda doença não foi você que criou, era para gramar até o fim. Então, esses analgésicos, tudo isso é uma manifestação de misericórdia através da mão das pessoas. Então, você está com uma doença, não vai se tratar, não? Não vou esperar Jesus me salvar. Tem até aquela brincadeira, né? Tava enchente, subindo, eu estou esperando Deus me salvar. Aí passa um barco. Vem cá, meu filho, entra aqui. Aí o helicóptero e tudo mais. E aí, no final, a pessoa morre afogada. Eu digo, Jesus, eu rezei tanto. Meu filho, te mandei um barco, um helicóptero, mandei isso aqui. O que você... E você não aproveitou. Percebeu? Então, por que nós não podemos? Verdade. E nós podemos atenuar, digamos que você tem, assim, uma dívida, uma coisa assim. Significa que eu tenho que passar por isso? Não necessariamente. Lembra do livre-arbítrio? Sim. Eu vejo algumas pessoas falarem o seguinte, eu sou um homem bom. Eu disse, por quê? Porque eu cuido da minha mulher e dos meus filhos. Não, você não é bom, não. Como assim não sou bom? Não, você não faz mais do que sua obrigação, não é não? Não é sua mulher e seus filhos? Você tem a obrigação de cuidar. Sabe o que é um homem bom? É quando você não tem obrigação e cuida. Verdade. Então, é da mulher, dos filhos, de outras pessoas. Quando você faz quando você sai do seu caminho e se torna importante para pessoas, sem nenhum tipo de retribuição monetária, entendeu? Aí sim, você é um homem bom. Porque você está indo além do dever. Lembra do herói? Todo bombeiro é um herói? Não, bombeiros são incríveis. Mas só dá medalha para quem? Para aquele que realmente faz. Exatamente. O que ele fez diferente? É que você não é obrigado a morrer. Tá? Mas aqueles que, sob risco de vida muito grande, em se salvar e correm esse risco, esses são heróis. É que nem o soldado. O soldado, a obrigação dele não é matar o inimigo? Então, você ganha medalha quando você mata muito? Não. O que é um herói? É aquele que arrisca a vida para salvar seus companheiros, sobre forte. Então, a característica do herói, ela é diferente, ela é altruística. Então, se você fez apenas dentro dos padrões normais de expectativa, fez sua obrigação. Então, ser bom é ir além do dever. Tá? Então, a bondade, por exemplo, o que é ternura? É aquele impulso de ajudar ou minorar o sofrimento de quem você gosta. O que é gentileza? É o impulso de ajudar ou minorar o sofrimento de um estranho. O que é bondade? É o impulso de ajudar ou minorar o sofrimento até de quem você não gosta. Essa é a diferença. Perfeito. Esse assunto é muito fascinante, né? Tem muita coisa para se falar. Mas antes de finalizarmos, eu queria muito que você pudesse nos indicar, no nosso quadro Convidado Indica, alguma obra, algo para quem quer entender um pouco mais sobre esse assunto, né? O que ela pode buscar, que referências ela pode buscar para entender um pouco mais sobre saúde e espiritualidade, né? Bom, ou tudo isso que você falou. Vamos pensar em espiritualidade, não uma coisa religiosa. Então, esse que eu citei, da bondade, a ternura, é um trabalho de Richard Davidson. Richard Davidson é considerado o pai da mindfulness. Ele que popularizou, assim dizer, a meditação como uma forma de melhorar sua saúde. Isso serve até para quem não é religioso, tá? Que é uma forma de espiritualização, né? Você dá valores a
coisas abstratas e que a meditação ela pode verdadeiramente contribuir para a sua melhoria física também. Então ele demonstrou que a prática da meditação altera a expressividade genética. Então ele tem diversos livros, entre eles Meditação e Saúde, se eu não me engano, mas pelo nome Richard Davidson, que em inglês é diferente, a gente bota umas traduções assim. Então Richard Davidson, ele tem mais de um livro, e um que o título tem Meditação, eu não sei se é Meditação e Saúde, Meditação e alguma outra coisa, em português. É um livro muito interessante que fala sobre a influência da meditação no seu bem-estar físico, inclusive em manifestações, por exemplo. Você tem uma probabilidade de doenças genéticas e com a prática da meditação você pode alterar isso. Tá? Como? Porque, lembra a gente fala de epigenética? Sim. Então, você nasceu com uma probabilidade, mas o seu comportamento, o seu estado mental, o que você escolhe viver, pode alterar essa expressividade e você vir a não desenvolver uma série de enfermidades que, teoricamente, você estaria programada para fazer. Então, não existe determinismo ou um destino, mesmo que seja genético. Isso pode ser alterado? Pode. E quando a gente tiver terapia genética, então, melhor ainda, né? Então, o plano está melhorando. Porque você nasceu com isso, vai ter que ter? Não necessariamente. Okay? Perfeito. Muito obrigada pelas referências, né? E fica aqui a gratidão, Anete, por participar, disponibilizar esse tempo aqui conosco no Pode Evoluir. Você gostaria de deixar alguma mensagem aqui para nossos telespectadores? Nós devemos sempre pensar, tentar ver além das aparências, apesar das aparências, para tentar encontrar a realidade intrínseca das coisas. Então, não se fechar, se abrir, questionar, perguntar. O modelo científico de ver, quando eu digo assim, não é a comunidade científica, está virando quase uma religião, mas é um modelo de questionar o que todo mundo aceita como verdadeiro. Isso proporciona descobertas e um crescimento muito significativo. Perfeito. Então, muito obrigada, Anete, mais uma vez. E você que assistiu esse episódio super especial com a Anete Guimarães aqui, fica para o próximo, que já temos aí várias temporadas, vários episódios para você assistir com muitas temáticas incríveis. E até o próximo episódio do Pode Evoluir.